Já pararam pra pensar que é muito louco o fato de que, tipo assim, em Nazaré, Jesus ele foi rejeitado por falar a verdade na sinagoga, e em Cafarnaum, um demônio, um endemoniado, reconheceu logo de cara que ele era o santo de Deus. Tá aqui, olha só. Versículo 28 do capítulo 4. 4? Isso mesmo. Versículo 28 do capítulo 4. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, encheram-se de ira e, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade. E agora, no versículo 34, está escrito assim, o que o demônio está falando. Só um segundo, acho que me perdi aqui. Aí. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. Você é o santo de Deus. Por que eu estou falando essas coisas? Porque eu não sei o que acontece, na verdade, com a gente que eu falo, ser humano, que tipo assim, vamos pegar, por exemplo, a história de Jesus andando sobre o mar. Quando Jesus dá a ordem, o vento para, a chuva para, a tempestade para, o mar obedece para poder segurar ele, para ele não pisar, obedece para Pedro caminhar pelo mar, e a única pessoa que não obedece da história toda é o próprio crente, o próprio Pedro, que não obedece, não tem fé. Na verdade, ele prefere duvidar e afunda. E aqui não é diferente. Os próprios rabinos da sinagoga, os escribas, os fariseus, gente que estudava a Bíblia de dia e de noite, toda hora, não obedeceram. O demônio obedeceu quando Jesus falou, cala a boca e sai desse cara. O demônio obedeceu, ele calou a boca e fugiu. Agora, o crente não obedece. E isso é muito irônico. Isso não só acontece nesses dois livros, acontece em tudo. Se você parar para pensar, Deus criou as leis da física, da gravidade, todas as leis que regem o universo, e todas elas obedecem o próprio Deus e até fazem outra coisa que ele mandar. Se Deus mandar, o fogo que foi feito para queimar, não queima. Um exemplo disso foi na fornalha. Outro exemplo disso é o Sol, que, segundo a ordem de Josué, não parou de rodar. Aliás, a Terra parou de rodar. Segundo a ordem de Deus, as águas viraram sangue, e enfim, a água virou vinho. Enfim, Deus fala, faz, e as coisas acontecem. Só que, quando o crente entra na jogada, as coisas tendem a ficar um pouco complicadas. Por quê? Jonas, vá a Nínive e pregue o arrependimento para os ninivitas. Jonas, não quero. E nessa mesma história, o peixe obedece a Deus, a bobeira obedece a Deus, o mar obedece a Deus, a própria morte obedece a Deus, e Jonas não. Então, o meu ponto aqui, citando todos esses livros, essas passagens, é: por quê? É uma pergunta que eu faço. Por que a gente é assim? Claro que é por conta da nossa natureza caída, do nosso pai Adão e todas essas coisas. Mas a gente tem que, no mínimo, se constranger disso. Porque a gente não é mais especial do que essas coisas. O salmista, se não me engano, vai dizer que a gente é... Não, perdão, Salomão vai dizer que a gente é um pouco mais... salmista, não sei. A gente é um pouco melhor que os animais e um pouco menor do que os anjos. Então, nós não temos uma exclusividade, um direito de não obedecer às regras de Deus. Porque muitas vezes Deus fala, filho, filha, faça isso. Abandone isso, renuncie isso, entregue isso. E a gente fala, não. Não quero, tô com preguiça, não tô com vontade, não concordo. E não fazemos. E, tipo assim, quem que é o criador do universo aqui? É eu ou é você? A nossa sorte é que Deus ele é infinito em amor, bondade, misericórdia, paciência. Porque senão a gente estaria todo mundo já no lago de fogo, eterno já. Mas ele é muito amoroso, muito paciente, enviou seu filho e nos salvou. Mas a reflexão que eu quero fazer aqui com vocês hoje é essa. Tudo obedece às ordens de Deus. Tudo. Até se for algo assim, sobrenatural, obedece às ordens de Deus. E a gente fica querendo discutir, querendo barganhar, querendo fugir da vontade de Deus. Então, se tem algo que Deus está te incomodando para fazer, faça. Procure fazer. Se tem algo que Deus está te pedindo não, Deus não pede, Deus manda, né? Se tem algo que você tem que renunciar, algo que você tem que fazer, algo que você tem que sacrificar, se entregar, qualquer coisa, cara, faça, tá bom? Porque
mesmo se fosse para sair um pouco dessa questão de amor e Deus é nosso Pai e tal, faça porque Ele é o Criador do universo, Ele manda, entendeu? Ele manda. Às vezes a gente obedece os homens e desobedece a Deus. Se, sei lá, um policial mandar você encostar na parede para ele te revistar, você faz. Então por que Deus sobrenatural você não vai obedecer?